CoachCast no ar e mais um episódio no ar com vocês, Lívia Matos. Lívia, super obrigado por você estar aqui hoje com a gente, tanto para quem nos ouve, para quem nos assiste. E a Lívia foi um presente que a Cláudia Lisboa me deu, né? Uma amiga nova aí. Esses dias até brinquei com a Cláudia Lisboa, disse para ela, roubei sua amiga. E ela, não, amigos a gente distribui por aí. Eu falei, é isso, tô brincando. Então, não poderia deixar de citar a Cláudia aqui, que fez essa conexão. E, Lívia, para mim é um super prazer estar contigo aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite. E quem é Lívia? Imagina, primeiro eu que agradeço uma oportunidade dessa, primeiro de conversar com você, que é um grande profissional, eu acho que sempre é uma troca muito rica, né? A Lívia é uma paraense que mora em São Paulo há 15 anos, né? Veio trabalhar como milhões de pessoas que vêm começar a sua vida profissional em São Paulo, né? E estou aqui há 15 anos, muito feliz, né? São Paulo acabou me recebendo aí como uma grande mãe. Eu gosto Isso. muito. Que legal. Não, São Paulo é extremamente acolhedora, né? Como você sabe, eu sou gaúcho há 25 anos aqui, só 10 a mais que você. E, de fato, São Paulo é minha terra do coração. Saí de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Março agora fez 25 anos que eu estou aqui. E é uma terra encantada aqui que recebe todo mundo de braços abertos, né? E São Paulo tem muita oportunidade. Que maravilha. Então, Sim. conta pra gente como é que foi de Belém do Pará, né? Sua cidade É, natal, para e São Paulo. Como é que foi esse comecinho? olha, é uma longa estrada, né? Eu acho que assim, quando eu olho hoje, as coisas que eu conquistei, onde eu tô, né? Toda a minha estrada, teve muito percalço, né? Como qualquer carreira, a carreira de ninguém é leve, suave, né? A vida de ninguém é assim, né? Então, foi através de muita luta, né? Ter que me mostrar, provar o meu valor, né? A gente tem várias crenças limitantes na nossa cabeça. Uma por ser mulher, né? A gente já tem essa crença limitante, e a segunda por ser do norte, né? Então, quando a gente vem para um lugar como São Paulo, a gente tem aquela coisa inconsciente de que a gente talvez não seja tão bom como as pessoas daqui, o que é uma crença totalmente limitante, né? Porque a gente acaba alcançando lugares incríveis, né? E a gente vê que isso é apenas nosso, né? São gerações que vão trazendo isso, enfim. Mas toda história tem percalços, né? Eu acho que quando eu falo da minha história profissional, eu sou publicitária, tá? Eu fiz comunicação social, mas eu queria passar por alguns fatos que eu acho muito interessantes, fatos não tão positivos, tá? Uns obstáculos que eu acho que grande parte das pessoas passam na carreira. E comigo não foi diferente. Então, a minha história não tem como não ser contada sem passar por isso. E o primeiro é justamente quando você escolhe seu curso de formação, né? O que eu quero ser? Porque quando você para pensar, com 16, 17 anos, é muito novo para você escolher o que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? É um peso enorme. Muitas vezes a gente não sabe o que quer ainda e tem que se posicionar, né? O que eu vou fazer? Eu preciso tomar uma decisão, né? Então, uma das coisas mais difíceis. Eu, por exemplo, eu quis fazer medicina a minha vida inteira. Eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico, meu pai tem 6 irmãos médicos, eu cresci em hospital. E aí, faltando 6 meses para o meu vestibular, eu lembro que apareceu um curso novo chamado Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Olha só. Isso lá, acho que foi em 96, 97, por aí. Mas você vê que naquela época estava começando um curso novo que eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, comunicação tem tudo a ver comigo, eu gosto de falar, né? Aquelas tentando buscar o seu instinto, né? E assim foi, eu fiz publicidade e propaganda, né? E aí, nessa minha trajetória, fui passando por vários tipos de empresa, vários tipos de cargo, tentando me encontrar. O que passa pelo segundo ponto que eu acho importante a gente tocar. Nem sempre o que a gente escolhe no primeiro momento de profissão é o que a gente vai trabalhar. O que eu trabalho há 15 anos, que é publicidade digital, por exemplo, que a gente vai chegar nesse momento da minha carreira, que eu vou falar um pouquinho, ele nem existia quando eu comecei. Então, eu trabalhava com offline 100%, né? Agência, né? Aquele momento bem roots, que a gente fala de agência mesmo, off, né? Outdoor.
jornal, revista, coisas que a gente pouco vê hoje, né? Assim, pelo menos no mundo que eu vivo, né, de digital. Então, o que trouxe a Lívia, né, até o ponto de trabalhar com digital foi se reinventar o tempo todo até encontrar algo que me desse prazer. Então, como eu te falei, passei por empresas, trabalhei na área comercial, trabalhei na área de relacionamento com o consumidor, trabalhei com eventos. Quando eu vim para São Paulo, vim trabalhar com o Mauri Júnior, trabalhei com marketing e eventos, né, nas empresas dele. Tive essa experiência incrível quando eu cheguei em São Paulo, super fora do ambiente corporativo que eu estava habituada, mas que me trouxe muitos aprendizados. Então, esse segundo ponto fica tranquilo que nem sempre o que você escolheu na tua faculdade vai ser o que você vai trabalhar na tua vida adulta, né? Tem um longo processo aí para você se descobrir, para você amar, para você encontrar teu propósito. Olha que bacana. E eu queria só esse primeiro ponto que você tocou é a questão da decisão, né? E realmente, com 16, 17 anos, como decidir alguma coisa até o final da sua vida, os próximos, hoje mais, né? Hoje 40, 50 anos para frente. Porque as pessoas estão vivendo hoje, em média, 77 anos. Como é que eu vou definir alguma coisa para 60 anos para frente? É cruel. É cruel. E é cruel, às vezes, eu queria que você abordasse isso, né? Houve pressão dos teus pais pela tua escolha ou não? Nenhuma. E é engraçado que todo mundo esperava que meu pai tivesse essa pressão, né? Porque como ele é médico, todo mundo é médico, ele tinha clínica, tem clínica, assim, os filhos vão fazer medicina, né? E nenhum dos 3 filhos dele fez medicina. Então, assim, não houve nunca pressão, mas te confesso que eu vejo o brilho dos olhos dele vendo o meu sobrinho fazendo medicina. Te confesso. É o orgulho dele para alguém É que um seguiu o que ele orgulho. queria, né? Mas que coisa boa que ele não te pressionou. Porque às vezes a gente vê alguns pais aí, eu tenho a oportunidade de atender como coach vocacional, e aí você vê a decisão que a criança fica, o adolescente fica naquela questão assim, poxa, meu pai queria isso, não pressiona, mas pressiona, vai pagar, e se eu não gostar? E a ideia é que esse adolescente, ele faça alguma coisa, vai e faz alguma coisa. E muitas vezes vai trabalhar antes de fazer a faculdade. Não tem obrigação de formou com 17 anos, 18, já sair fazendo faculdade. Pode ficar um ano trabalhando, vai ver algumas coisas. Então, tem alguns pais que são mais leves nisso, não tem tanta essa pressão, sem deixar realmente de estudar. Vai fazer qualquer coisa, nem que seja, né, assim, um curso técnico para você se identificar com alguma coisa. Pode ser que às vezes leve mais tempo. E às vezes a pressão é inversa, tá? É, Por exemplo, eu querer fazer um curso para agradar o meu pai. sim. Porque eu sei que a expectativa, no fundo, ele ficaria feliz. E você acaba passando por cima até dos seus próprios talentos, porque eu acredito muito daquele instinto, né? O teu perfil comportamental, né? Que você tem. Então, você tem um perfil comportamental que, querendo ou não, ele vai balizar a tua vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu não posso ficar muito fora do que é esse perfil comportamental. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ligada a pessoas, a comunicação e etc e tal. E no momento da minha carreira, eu tive um líder não, porque eu não considero um líder, eu tive um chefe que me colocou para fazer um trabalho que 80% do meu tempo era análise de dados. Quanto tempo eu conseguiria ficar nessa posição? Porque se está completamente fora do meu perfil comportamental, não tem como eu estar feliz e realizada num lugar desse. Isso é uma miopia desse chefe, né? Porque longe de ser um líder, porque se fosse um líder, conseguiria detectar meu potencial, saber no que eu sou boa e me direcionar para o meu melhor, né? E aí, eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que trabalhar com o que não gosta, tá? Veja, eu acho que sempre vai ter coisas que vão ter coisas que a gente vai ter que fazer na nossa carreira que a gente não gosta, faz parte. Que nem na nossa vida do dia a dia de casa, que nem nos nossos relacionamentos, faz parte. Agora, essa coisa que você não gosta, ela não pode representar a maior parte do seu tempo. Que ela represente 20%, 30%, porque faz parte do processo, faz parte do protocolo, e a gente não tem como fugir. Tá? Até porque, como uma amiga minha fala, a vida não é uma plantação de moranguinhos, né? Que tudo é felicidade, tudo é alegria, eu vou para a empresa, só faço coisas que eu amo. A vida real, ela não funciona assim. Né? Então, é importante, a gente vai realizar tarefas que a gente não gosta,
mas é importante determinar que esse tempo ele não pode ser a maior parte do meu tempo, porque ele está fora do meu perfil comportamental. É isso aí, perfeitíssimo. E não adianta, se você não se identifica o tempo todo com planilhas, com dados, com números, não adianta, é só o en passant mesmo. Você ficar 80% trabalhando com isso vai ser bem chato e improdutivo. Muito É, bom. Você mudou tem 15 anos, né? Qual foi seu primeiro emprego aqui? Foi o Amauri, é? eu vim trabalhar com marketing e eventos em São Paulo, né? Um amigo meu trabalhava com isso e me chamou. A verdade é que, instintivamente, eu sempre soube que a minha vida estava fora de Belém. Uhum. Então, eu comecei a buscar oportunidades que me trouxessem para São Paulo ou para um outro lugar que me apetecia na época, né? Eu sempre fui muito do mundo. E foi isso que aconteceu. Eu consegui essa oportunidade vir, mas eu não consegui passar um ano, tá, trabalhando com isso, porque é muito desgastante fisicamente, né? Eu trabalhava o dia inteiro no administrativo, na parte de vendas, marketing, produção, e à noite eu tinha que entregar o evento. Então, eu chegava alguns dias que eu chegava em casa 7:30 da noite exausta, eu tinha que tomar banho, me arrumar e sair de novo. Então, assim, eu fui ficando cansada, né? Até que eu fui convidada por um amigo meu que tinha acabado de assumir a MMA, que é Mobile Marketing Association, Associação de Mobilidade no mundo, né? Então, eles têm uma operação na América Latina e ele me chamou para gerenciar e fazer todo o relacionamento com os associados, o que eu amei. Foi o que me trouxe para a vida digital. Né? Foi aí que eu conheci todo o ecossistema, conheci as pessoas, conheci os players, e realmente fiz um grande networking. Né? Trabalhar numa associação foi incrível para mim nesse sentido. Que legal. Não, muito bom. Outra coisa que eu queria até mencionar, Uhum. antes de chegar até... É o terceiro ponto que eu queria passar, que eu acho que é muito comum, e para as pessoas que estão ouvindo, para elas não ficarem desesperadas quando passarem por esse momento também, que é a crise profissional. Nesses 15 anos que eu estou aqui, nesses 15 anos que eu estou trabalhando, teve momentos em que eu não consegui ser feliz no meu trabalho. Eu começava a trabalhar numa empresa, por alguma razão, eu não me associava aos valores da empresa, eu não era apaixonada pelo que eu fazia, eu não acreditava no produto, eu tinha um líder opressor. Eu cheguei a sofrer, por exemplo, assédio moral dentro de companhias em que havia ameaças, havia coisas horrorosas. E aí, foi um momento da minha carreira em que eu pulei muito de cargo, empresa, porque eu estava tentando me encontrar. E nesse momento, como eu não estava tendo estabilidade em lugar, nessas empresas, eu pensei, será que eu escolhi a carreira certa? Eu comecei a questionar se o que eu tinha escolhido era o que realmente era para eu ter escolhido na minha vida. E aí a medicina voltou a me assombrar. Eu falei, e se eu tivesse sido médica? E se eu tivesse escolhido medicina tantos anos atrás? Por que eu estou falando isso? Porque esses tipos de questionamentos, eles vão aparecer ao longo da sua vida, porque vai ter momentos em que você, nesse processo de descoberta do que você gosta, de qual empresa você se assemelha, se você admira os valores, que você tem match, né? Até que isso apareça, você vai passar por lugares em que você não é para estar lá, porque não tem a ver com você. E nesse momento podem surgir muitas inseguranças, e está tudo bem. Esses momentos de questionamentos, esse questionamento que pode, inclusive, gerar uma baixa autoestima profissional em você, como gerou em mim, né? Minha autoestima profissional foi lá para baixo. Se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por essa fase, é se cercar de uma pessoa, que seja um mentor, uma pessoa que você admire, uma pessoa que consiga te potencializar no teu melhor, uma pessoa que consiga fazer você enxergar todas as suas qualidades e te ajudar a colocar no caminho certo, em que você, de fato, seja feliz. Grande parte das pessoas passa por esse processo sem se abrir, sem confiar numa pessoa que já está lá e que pode simplesmente te abrir caminhos. Então, a parte da crise profissional, ela acontece, como aconteceu comigo e acontece com milhares de profissionais por aí, mas é importante a gente, obviamente, ter um mentor, uma pessoa, um coach que possa te ajudar a justamente identificar qual é o teu prazer, o que você gosta de fazer, qual é o teu propósito, onde você quer estar, que é o momento que eu me encontro hoje. Que legal. Não, e isso que você falou é muito importante, né? Que a gente tenha, seja mentor, coach, um terapeuta, um amigo, um chefe, um líder, né? Que realmente a gente confie e que nos ajude a gente ter segurança na nossa própria jornada.
porque muitas vezes, assim, lá atrás, eu lembro, no meu passado ainda corporativo, eu estava numa empresa que eu não estava muito feliz, eu fui perguntar para o gerente de marketing, né? Eu falei, o que você faria se o teu chefe está te travando aqui, ele não está te promovendo? Eu sairia da empresa. E E o que foi o que eu você fiz. Eu saí. Eu saí, foi, lógico, não foi de imediato. Um tem? ano depois eu saí, eu falei, verdade, né? Se o cara não está me valorizando, eu vou sair. Porque tem É duas formas de você ver isso, né? Uma você aceita ou você se mexe. Eu me mexi, eu agi. que bom que você agiu. Sabe por quê? O que acontece muitas vezes, Sérgio, é que a gente não age e você começa a acabar com a sua autoestima profissional. Uhum. Eu passei por isso. Eu trabalhei muitos anos, alguns anos, numa empresa em que eu fiquei com o mesmo cargo por muito tempo. Eu trazendo resultados para a empresa. E eu via pessoas ao meu lado serem promovidas e eu não. Isso é porque eu amava muito estar lá com as pessoas, etc. e tal, mas isso causou uma queda, um baque muito grande na minha autoestima profissional. Porque você começa a pensar, puxa, se não estão me valorizando, será que eu sou boa mesmo? Mesmo você entregando resultados. Veja a importância de agir. Porque é preferível você dar o passo da mudança, né, e se realizar, também do que ficar numa empresa reclamando. Porque Isso. você sempre vai ter a opção de sair. Você sempre tem o livre-arbítrio, o caminho A ou o caminho B. Isso. Né? Então, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua, de não ter tomado atitude e ação quando deveria, para se Uhum. valorizar como profissional. Isso mesmo. E assim, quando você fala isso, né, eu não estou me valorizando, você não está se valorizando, porque às vezes também isso que você falou, existe a mentalidade daquele chefe que, se você está dando resultado, eu não vou mexer essa pessoa daqui. Não era nem por não ser tão competente, é por ser competente às vezes. Se eu tiro, vai me dar dor de cabeça de eu colocar outro, e esse outro talvez não tenha o mesmo resultado. Ao invés de pegar essa pessoa, lapidá-la para subir, ele não faz isso, mas isso é a insegurança dele, né? Faz sentido, nunca parei para É, pensar por esse ângulo, faz é. sentido, Você sim. tem as duas possibilidades, é o cara que Porque cria um realmente não problema para mola, ele, né? cria Sentir um uma pessoa problema. boa que está performando para ter que treinar outra sem saber se vai funcionar, ou seja, você põe um É, problema. eu ouvi isso de um chefe uma vez, não, imagina você promover você, não. Aí quem que eu ponho no seu lugar? Falei, gente, mas não faz sentido, eu quero ser promovido. Tem gente que não quer, bota alguém que não queira e traga resultado, porque o bom técnico nem sempre é um bom líder. Então é isso, né? A gente tem que ressignificar as coisas às vezes e olhar com outro olhar, né? Com certeza, faz todo sentido. É, Obrigada por trazer esse lado, eu nunca tinha parado para pensar, mas é, faz total sentido. são vários tipos de chefes e líderes, né? Com certeza. Até eu mesmo, quando eu pedi transferência para São Paulo, eu vi que quem estava no meu lugar anteriormente, lá na área de vendas, na indústria farmacêutica, tinha levado 15 anos para ser promovido. Eu pensei comigo, ixi, eu não vou ficar aqui, né, em Passo Fundo, se eu levar 15 anos para ser promovido, aí eu vou estar com, na época, então, eu tinha, sei lá, eu tinha 26, 27, eu ia ter 40 e poucos para ser promovido. Não, eu quero estar mais perto do poder, né? Aí calhou de eu vir para São Paulo. Eu pedi transferência para cá e fiquei Aham. aqui mais um tempo na empresa, e depois fui por outros caminhos também. Mas isso, a gente tem livre-arbítrio, só que, eventualmente, a gente erra também nesse arbítrio, né? Nesse livre-arbítrio, que a gente às vezes não tem paciência. Você teve alguns momentos assim na tua vida? Na verdade, eu tive. Eu não faço. Tem uma geração que vem depois da minha, que eu falo, que é muito complicado você liderar, né? Eu tive essa experiência. Porque é uma geração que não tem muita paciência de conquistar coisas, de construir coisas. Então, acabou de entrar na empresa, em menos de um ano ele já espera ser promovido. E isso é complicado, porque a minha geração, eu sou de uma geração anterior, a gente tem que construir mais, a gente fica mais tempo realmente até construir, conquistar. E pode ser que nesse processo, o mundo da tecnologia, ele é muito dinâmico, tá, Sérgio? Então, a gente vê promoções acontecerem de forma muito rápida, a gente vê um universo em que as pessoas mudam muito de emprego, porque toda hora muda e toda hora chegam empresas de tecnologia no país. Então, quando chega uma empresa nova, qual é a mão de obra que ele vai contratar? Das empresas boas que já existem. Então, você vê uma transição muito grande de profissionais no nosso meio. E, querendo ou não, um problema grave que acontece, digamos, você tem um profissional que trabalha no Google, veio a empresa X para abrir operação no Brasil, ele quer contratar uma pessoa que já tenha know-how. Ele vai poder contratar essa pessoa com o mesmo salário, com o mesmo cargo?
Não, porque senão a pessoa não sai. Então, o que acontece? A gente vê muitos casos de pessoas sem estarem preparadas para um cargo de liderança ou gerenciamento estarem ocupando tais cargos. Profissionais que nunca treinaram, nunca aprenderam sobre isso, gerenciando equipes. E isso é um problema para as empresas, porque quantas pessoas não saem das suas empresas porque tem um chefe ruim? Que eles fazem. Não, ele é um mau gestor, ele não é um bom líder. Muitas vezes ele não se preparou para o cargo. Né? Ele não fez uma mentoria para aprender a liderar uma equipe, como trabalhar a expectativa, porque os skills são diferentes. Você pode ser incrível tecnicamente, como acontece muitas vezes, mas você não tem skill para ser gestor. Né? Não sei se você concorda comigo, mas eu vejo pessoas brilhantes tecnicamente, mas não tem gestão. Totalmente. E aí, como fazer? Como fazer? E aí, quando você vai contratar um funcionário que já era de uma empresa boa, você obrigatoriamente tem que dar uma promoção para essa pessoa. E essa pessoa, muitas vezes, numa idade de muito jovem, sem ter a experiência necessária. E aí você vai começando a ver várias maçãs podres dentro dos cestos que acontecem de empodrecer todo o restante. Isso né? mesmo. E aí vem o problema que a gente está vivendo, e o país é o quarto país no mundo com problemas de saúde mental. Olha só. E vem isso, e aí traz isso, porque você tem lideranças ruins, você tem falta de perspectiva, você tem o estresse pela cobrança do resultado. Então, você vê que você junta um monte de fatores, e principalmente esse, às vezes a pessoa até quer ser líder, mas como você falou, não procura uma mentoria, não procura um coach, não procura um outro líder para entender o que é, o que eu preciso fazer, o que eu preciso me preparar para ser líder. E assim, a nossa maturidade cognitiva vem depois dos 30 anos, né? Com certeza. E assim, a gente nunca vai estar preparado 100%, isso é fato, para nenhum cargo. Mas tem coisas que exigem uma preparação. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um cargo de liderança, né? Mas eu me preparei para isso. Eu fiz o coaching para isso. Por mais que eu tivesse, pela minha experiência e idade, porque querendo ou não, quando você já tem alguns anos de carreira, você vai pegando a prática, você vai aprendendo muito, porque você não aprende só com a sua carreira, você aprende com a carreira dos outros. Você aprende pelo menos o que você não quer ser como gestor. E quando você tem um chefe tóxico, a coisa que você aprende é o que eu não quero ser como gestor. Mas eu acho que é importante você saber liderar, porque você vai trabalhar com os anseios profissionais da tua equipe. Como gerenciar isso? Como colocar aquele profissional fazendo exatamente o que ele tem perfil para, né? Como colocar os perfis, distribuir os perfis dentro da tua equipe para que esse profissional seja feliz e desenvolva seu maior potencial, né? Então, é importante, de fato, essa preparação que você menciona. Perfeito. Olha, me veio uma pergunta agora aqui, inusitada no sentido de, poxa, como você pode se blindar, você que é líder, então, você falando para alguém que não é líder, como se blindar de um chefe tóxico? Olha, é muito difícil, tá? Você está perto de pessoas tóxicas, porque muitas vezes a pessoa tem mais poder do que você. E quando a liderança acima dele for escutar, normalmente nas empresas, a escuta ativa dá sempre prioridade, a grande parte, tá? Quando não tem um RH eficiente, que é a realidade de todo mundo, sempre vai dar a perspectiva do gestor e não do liderado. Eu tenho muitas preocupações, tá, Sérgio? Porque eu já passei por isso e eu procurei o RH. Aconteceu isso em 2, 3 empresas comigo. E o RH não me protegeu. O RH protegeu a liderança. Então, é muito complicado você simplesmente eu dizer o que tem que ser feito, porque é um test and learn. O que eu sugeriria hoje? Cometer o erro que eu cometi, não sei se é erro ou não, mas eu falaria com o RH. Por quê? 2 coisas podem acontecer. A primeira é o RH não te valorizar, não ter uma escuta ativa e priorizar teu chefe. Isso quer dizer, então, que é ok você sair dessa empresa. Porque você não tem que estar numa empresa em que ela não tem um ouvido ativo para os funcionários, tá? E aí eu acho que dos males, a consequência é a melhor que existe, tá? E o outro é justamente buscar uma posição no mercado, uma outra colocação no mercado em que você consiga encontrar uma pessoa que te lidere de uma forma que
que você fique mais feliz, que você se identifique melhor com os valores dessa pessoa. Mas eu, sinceramente, mesmo não tendo dado certo para mim, eu continuaria repetindo o processo, tá, Sérgio? Por quê? Porque eu acho que é o canal correto. E todas as vezes em que esse RH não me ouviu, não teve uma escuta ativa comigo, eu fui buscar outras coisas e, de fato, foi o melhor que poderia me acontecer. Basicamente, se você pensa diferente disso, eu não adoraria ouvir tua opinião também. Não, eu penso da mesma forma. Eu acho que a gente tem que ir até onde dá, né? Tentar mudar. Se não mudar o quadro, a gente tem que agir. Porque de nada adianta você ficar num lugar onde, primeiro, o teu líder não é uma pessoa que está se desenvolvendo. O líder tóxico não desenvolve ninguém. Segundo, se você está num ambiente que até possa te dar prazer, mas você começa a minar o teu próprio profissionalismo, como você falou antes, né? Você vai duvidando da tua capacidade, porque você não vê evolução. Então, a gente tem que procurar, de uma forma ou de outra, ir por outros caminhos. Não tem o que tirar nem pôr. Sua colocação é perfeita. Que bom. Bem legal. E me diz um negócio, como se manter atualizado, principalmente você que é do meio digital hoje, né, com excesso de informação? É muito complicado, né? Eu acho que não só a gente profissional, mas como consumidor, né? Eu falo que a gente vive numa época em que a gente sofre muito de FOMO, né? Que a gente chama Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, de um lado, a gente está sendo impactado por 1 milhão de informações, e tipo, será que eu estou vendo a informação que é apropriada, que eu devo estar vendo? E por outro, até as próprias empresas, as marcas bombardeando esses usuários para chamar a atenção. Né? Eu acho que, assim, primeira coisa que eu considero uma das principais coisas da minha vida é o networking. Né? Você ter uma rede de relacionamentos do teu mundo profissional, pessoas que você admira, pessoas da tua área, sempre estar conversando, sempre perguntando. Segundo, fazer parte de eventos, vai para eventos, se atualiza com coisas, tendências que estão vindo, né? E leitura. Leitura, a gente acaba lendo muito mais hoje digitalmente, né? Eu estou voltando ao meu hábito de leitura agora física, porque eu passei muitos anos só lendo notícias e coisas relacionadas à minha área e acabava vindo muito de forma digital, né? Mas a leitura. Então, acho que networking, eventos e leitura são coisas que podem te ajudar a manter esse passo tão acelerado que é o que está acontecendo hoje em termos de informação. Olha que legal, hein, gente? Quem está nos vendo ou nos ouvindo, a Lívia acabou de dar uma aulinha aqui de como se manter atualizado e organizado na sua vida, né? E fico feliz que você tenha voltado com o hábito da leitura de livros. Isso é tão maravilhoso, né? Eu tenho esse hábito desde que... É um hábito que eu herdei da minha mãe, inclusive. Eu acho que desde meus 13, 14 anos eu compro muito livro, sempre comprei muito livro. Tem um dos livros que me marcou muito a minha infância, que foi O Dia do Chacal, do Frederic Forsyth. Esse livro me marcou sempre, eu tenho ele na cabeça até hoje, né? E eu vou deixar uma dica de livro, então, a biografia por Walter Isaacson, do Elon Musk, que eu estou lendo, terminando... Hoje eu terminarei essa biografia, recomendo. Não sei, você tem algum livro para recomendar? Olha, eu estou lendo, eu falo que sempre o melhor livro é o livro que a gente está lendo no momento que está fazendo sentido para a nossa vida. Né? Por um acaso, ele está aqui do meu lado. Ele chama Bem Comportadas, Os 7 Pecados Capitais e o Preço que as Mulheres Pagam para Provar Seu Valor. Olha só. Olha, que legal, que bela dica. Né? Eu estou bem feliz, assim, estou gostando muito. Ele faz uma passagem pelos 7 pecados capitais e o quanto a gente acaba se contendo ou deixando de viver coisas por conta que é considerado ruim, é considerado pecado, né? Então, eu estou adorando, chama Bem Comportadas. Que legal, Lívia. Estamos chegando no finalzinho desse episódio, como passa rápido quando o papo é agradável. E você falou em networking também, né? Sim. Vá, faça networking, se conecte, vá tomar um cafezinho, né? São Paulo, principalmente quem está em São Paulo e nos ouve, que São Paulo é uma cidade incrível, em cada cantinho você tem um café para fazer networking. E como as pessoas te encontram para fazer networking com a Lívia? Olha, eu vou passar meu LinkedIn aí para vocês, manda um inbox, tem meu Instagram. Estou agora também lançando um podcast junto com você, chama Donas da Voz. É um podcast que vai tratar de temas de empoderamento feminino, de liderança, de autoestima. Vai ser uma grande rede de sororidade, de apoio feminino mesmo. Então, quem quiser
começar a seguir. A gente ainda não lançou, vai lançar. Então, quem quiser também aí me prestigiar, seguir e ouvir um pouquinho do que a gente tem para dizer, e mulheres se apoiarem, entrarem nessa rede de sororidade, num ambiente seguro, para que a gente possa se ajudar aí. Que legal. E fazer um mundo melhor, né? Com certeza, que as próximas gerações de mulheres, elas já venham com um ambiente em que as oportunidades são iguais, que os salários são iguais, e que as mulheres, elas tenham entrada e direitos iguais a de qualquer homem. Então, essa é a ideia, que a gente possa inspirar essas mulheres, inclusive profissionalmente, tá? Para elas justamente desenvolver essa autoestima e saberem o seu valor profissional dentro das corporações. Que legal. Então, o teu LinkedIn é? Lívia Matos. Lívia Matos com um T só. Com Mas T vai só. estar aqui na descrição desse episódio o link do LinkedIn e do Instagram da Lívia. E só tenho a te agradecer, foi um bate-papo incrível, Lívia, super obrigado. E a gente volta depois, quem sabe, né, quando você já tiver com o teu podcast aí lá pelo 20º episódio, a gente volta aqui para falar dessa experiência nova. Com certeza, adoraria te convidar, aproveitar o ensejo para te convidar a dar uma aula sobre o tema de coaching, de gestão com essas mulheres. Legal, vai ser um prazer. Já aceitei. Opa, feliz da vida, retribuindo a gentileza aí. Muito obrigada pelo teu convite. Que legal. Super obrigado e falamos hoje com Lívia Matos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.